Você sabia que o método que usamos hoje para eleger o Papa foi criado a partir de uma crise medieval que durou quase 3 anos? Imagine cardeais presos em uma sala, sem comunicação com o mundo exterior, pressionado por cidadãos que removeram o telhado do seu local de reunião para forçá-los a tomar uma decisão. Essa história, meus caros pipex, não é ficção. É verdadeira. É uma história, é a história do conclave, né? Foi a história mais longa, né, quando se trata de conclave, que não só mudou o papado, mas também nos ensina lições valiosas sobre unidade e adaptação. E a gente vai explorar essa história única, né? E como ela se conecta ali com o conclave de 2025, tá? Incluindo aí esse tema que foi o quê? Cara, o Papa Francisco, né, agora dia 21 de abril, ele infelizmente partiu e esse processo de eleição, né, do próximo Papa, conhecido como conclave, tornou-se um tema aí muito tuitado, muito falado nas redes sociais, é algo de interesse global. E aí foi onde eu falei, cara, vou estudar sobre o tema, eu tenho uma forminha aqui, uma cereja do bolo de estudar. Eu misturo algumas AIs e eu consigo pegar ali, cara, o sumo, eu diria que é o supra-sumo do que a galera ali basicamente não tá falando, não tá vendo, ou pelo menos você não encontra ali conteúdo no YouTube. Eu falei assim, cara, por que eu não transformo isso em conteúdo? Foi aí que eu falei, legal. Então eu vou fazer um novo quadro, hoje a gente não joga, e esse quadro vai se chamar IA do Pipex. Tá? Só o Pipex sabe como ele faz a mistura das AIs para trazer ali um conteúdo único, um conteúdo que ainda não está ranqueado, não está sendo falado pelo menos. Se tiver sendo falado, já deixe nos comentários, mas também na hora de voltar aqui já volta dando like, beleza? Cara, essa história eu achei interessante, fiz as minhas anotações aqui e vamos lá, que eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão ver que é bastante interessante. E esse é a IA do Pipex do dia. Vamos lá. Contexto histórico do conclave. O conclave é o processo secreto, né, pelo qual os cardeais da Igreja Católica Romana elegem um novo Papa, exigindo uma maioria de 2/3 para sua decisão. A sua forma atual remonta ao século XIII, mas antes disso, as eleições papais não tinham um processo formalizado. Antes de 1059, os papas eram frequentemente escolhidos por meios seculares, como o imperador do Sacro Império Romano, refletindo ali a influência política na igreja, né? Onde a gente teve esse caos ali, né? Enfim, em 1059, o Papa Nicolau II foi que emitiu a Bula In Nomine Domini, estabelecendo que os cardeais seriam responsáveis pela eleição, marcando o início de um processo mais eclesiástico. No entanto, até o final do século XIII, as eleições ainda eram realizadas em diversos locais, como a Basílica de São João de Latrão ou mosteiros, e frequentemente onde o Papa anterior havia, né, padecido. Sem um local fixo, eu fico com medo de falar essas palavras, né? E cara, realmente teve essa crise aí entre 1268 a 1271, né, que foi o nascimento do conclave, né? A origem moderna do conclave está ligada à eleição após a partida do Papa Clemente IV em 11 de novembro de 1268. Na época havia apenas 17 cardeais, divididos entre guelfos, que apoiavam o Papa, e gibelinos, que apoiavam o imperador. Por isso havia essa divisão ali, cara, isso aí levou mais de 40 anos essa divisão. Uma galera querendo ali que fosse o imperador, pro lado do imperador, e o outro que apoiava o lado do Papa, né? Então são os guelfos e os gibelinos. E essa, como eu falei aqui, né, essa divisão ela levou a um impasse, resultando em uma vacância papal de quase 3 anos, a mais longa da história, tá? Beleza, que até a decisão demorou 3 anos, eu achei incrível isso, tirar o teto, mano, pra poder, chega a não acreditar, eles davam pouca comida pros cardeais, tá? O básico só para eles não, né,
padecerem, tiraram o teto para, de fato, decidir logo quem que era que ia ficar no cargo ali, tá? Mas essa briga entre os guelfos ali demorou aí, e os gibelinos, né? Demorou aí, pelo que eu vi, 4 décadas, cara, muito tempo, né? Então, tá dizendo aqui que os cardeais reuniram-se em Viterbo, uma cidade a 80 quilômetros de Roma, mas não conseguiram chegar a um consenso. A ausência de um papa enfraquecia a igreja e criava instabilidade política na Europa. Frustrados, os cidadãos de Viterbo tomaram medidas drásticas, que é essa questão que eu havia falado para vocês. Trancaram os cardeais no Palazzo dei Pape, reduziram sua alimentação a pão e água e, um gesto extremo, removeram partes do telhado para expô-los aos elementos, né? No caso, sol e chuva, na esperança de forçar uma decisão. Após 1.006 dias, em setembro de 1271, os cardeais delegaram a eleição a uma comissão de 6, que elegeram Teobaldo Visconti, um arquidiácono ausente na época, como um compromisso. Ele se tornou o Papa Gregório X, unificando a igreja em um momento crítico. Detalhes curiosos incluem que 3 cardeais, faleceram e um renunciou durante o processo. E Gregório X estava em uma cruzada no Oriente Médio quando foi eleito, destacando a gravidade e a inovação do método compromisso. E aí, cara, entra numa pauta aqui que eu não quero entrar aqui, porque que é a formalização ali do sistema, né, que se chama a Bula Ubi Periculum, que é um conteúdo bem denso, bem detalhado, que eu tenho certeza que vocês vão pular esse vídeo. Aí ele vai falar aqui sobre... Eu particularmente li e reli várias vezes. Aí fala ali sobre a evolução ao longo dos séculos, mas eu tenho certeza que não vai ser interessante falar sobre isso aqui. E a gente pula aqui para alguns... Eu estava trazendo a atualidade aqui sobre como que o... Deixa eu ver essa parte aqui. Fica comigo aqui, que a IA do Pipex ainda vai estar trazendo mais coisa aqui para vocês. Que é sobre os crentes, cara. Sobre os evangélicos. Eu, sou evangélico, inclusive. Que eu dei uma pesquisa geral aqui. Alguns líderes evangélicos, como Luiz Palau, elogiaram Francisco por sua humildade e centramento em Jesus Cristo, destacando sua amizade pessoal. A igreja evangélica na Alemanha também expressou condolências, valorizando sua abordagem humana e atenção aos pobres. Teve aqui as suas reações positivas, No caso, era isso que eu queria trazer para vocês. E, claro, também teve as críticas, Por outro lado, há críticas como a ex-post de Marjorie Taylor Greene, que celebrou, chamando-a de derrota do mal pela mão de Deus. Isso reflete uma visão mais negativa de alguns evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, que vê a Igreja Católica com desconfiança, Cara... E aí até o Pipex deixa um conselho aqui pra gente. A divisão entre evangélicos nos ensina a valorizar o diálogo, mesmo com diferenças, e a busca, unidade em... tô lendo, A divisão entre evangélicos nos ensina a valorizar o diálogo, mesmo com diferenças, e a buscar unidade em momentos de transição. Reflita. Como posso ouvir perspectivas opostas para construir pontes? E esse foi um fato histórico que eu quis trazer aqui. Eu, particularmente, dentro de todos os conteúdos que eu estava vendo ali sobre o conclave, o filme, que é bem interessante, depois assistam, tem na Netflix, é legal. Ali vai mostrar mais como que é o fator política de cada um, para onde eles querem levar, pensando no continente X, no continente Y. Tem um papa aí que está vindo muito forte, se eu não me engano, da Gana, que é um papa negro, que não sei nem se pode falar. Cara, eu sou novo aqui no YouTube, eu morro de medo, eu particularmente me denomino negro, e mais se eu chamar outra pessoa de negro, sabe? Se vai dar ruim, então
é complicado. Eu vou aprender na pancadaria mesmo, mas misericórdia qualquer coisa aqui, né? Mas é isso, papichulos. Queria na verdade, perguntar para vocês o que vocês acham de um conteúdo assim, um pouco fora da caixa, um pouco, se pá, a gente fazer uma conexão, trazer uma intertextualidade ali, para algum conselho, para algo do tipo que esteja em alta. Vem aí com a IA do Pipex, né? Eu acredito que vocês tenham gostado. Não sei, vamos testar esse formato. Se der bom, beleza. Se não der bom, amém também. É isso, tamo junto, valeu. E essa parte ali que eu viajei, né? Falando de negro. Mas é isso, tem um lugar de fala.